paz do Eterno, irmãos. Meu nome é Renato, estou aqui para gravar mais esse vídeo, falando sobre Mateus capítulo 19, no versículo 16, que fala lá sobre o reino e a graça. Então eu vou estar aqui explicando para os irmãos aqui essas duas situações, porque lá o título lá em Mateus aí é sobre o jovem rico. Porque lá o Messias, quando esse jovem rico chega lá e pergunta para ele está buscando sabedoria sobre o reino. Aí quando o Messias propõe uma parábola lá, ele vai e fala, aí no final da parábola, o discípulo vai e pergunta sobre salvação. Entendeu? Então se o Messias está falando sobre o reino, aí quando ele faz essa pergunta sobre salvação, então isso aí causa aí uma espécie de mudança aí no texto aí. Então eu vou estar aqui separando uma coisa da outra aqui, ok, irmãos? Então, antes de começar aqui, irmão, eu gostaria que os irmãos aí dessem um like, se inscrevam no canal aí, ative o sininho de notificações e compartilhe aí o canal Reino Celestial aí para que chegue mais irmãos aí, ok, irmãos? Então, pega sua Bíblia aí e vamos ler Mateus capítulo 19, versículo 16, que aqui, aí fala aqui, né? O Messias estava pregando o evangelho lá e chegou esse jovem rico lá e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí o mestre vai e fala: por que me chamas bom? Bom só há um, que é o Pai eterno. Se queres alcançar a vida eterna, guarde os mandamentos. Aí ele vai e pergunta: quais? Aí ele vai e fala aqui, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então aqui ele tá, nesse sexto mandamento aqui que ele falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então já fiz um vídeo mostrando aí que isso aqui é um mandamento mesmo. Tá vendo aqui? Ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou para o jovem rico lá para ele guardar os mandamentos, e amarás o teu próximo como a ti mesmo é um dos mandamentos, ok? Então replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Aí o mestre lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. O tesouro é o reino, entendeu? Depois vem e segue-me. Aí, tendo, porém, ouvido essas coisas, o jovem ficou triste e foi embora. Entendeu? Ele pegou e saiu. Ficou triste porque ele ouviu aquilo ali e aí foi embora, entendeu? Então, irmãos, esse jovem ele estava procurando saber sobre o reino. Então, eu vou continuar aqui e vou mostrar que realmente era sobre o reino, tá? Então, aí o Messias foi e disse, né, aos seus discípulos, né? Em verdade vos digo que dificilmente entrará um rico no reino. Tá vendo? No reino dos céus. Entendeu? E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Tá vendo? Ele fala aqui que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Entendeu? No reino. Aí continua aqui, né? Quando os discípulos ouviram isso, ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, tá vendo? Ele perguntou, o discípulo perguntaram: sendo assim, quem pode se salvar? Tá vendo aqui que o Messias está falando sobre o reino, e aí um dos discípulos vai e pergunta sobre salvação. Será que realmente o discípulo fez essa pergunta aí, ou se esse texto aqui está acrescentado para poder deturbar todo o texto, o contexto aí? Por quê? Porque se o Messias está falando sobre o reino, então ele tinha que perguntar, então, quem poderá reinar então? Não era quem poderá se salvar. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas que estão com boa condição financeira aí, ele fica pensando: então eu não vou seguir alguma religião, não dá para seguir, aliás, alguma denominação, né? Então eu devo seguir ou não, porque está falando aqui de salvação. Então não é dizendo que o rico não pode se salvar, não é sobre salvação, ele está falando sobre o reino. Então ele fez essa pergunta aqui, deturbou aí o texto aí, entendeu? Porque ele está falando sobre o reino. Entendeu, irmãos? Então vamos continuar aqui. Aí o mestre olhou para eles e respondeu: para os homens isto é
impossível, mas para o Pai eterno, tudo é possível. Tá vendo? Então vamos continuar. Então lhes falou Pedro: eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? O que será, pois, de nós? Aí o mestre foi e respondeu: em verdade vos digo que vocês, os que me seguem, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentará no seu trono da sua glória. Entendeu? E vocês também vão se sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está vendo até aqui? Li até esse versículo aqui. Então, aí ele falou aqui que os discípulos, né, a recompensa dos discípulos seria reinar e julgar as 12 tribos de Israel. Está vendo que aquele jovem rico estava atrás lá de saber sobre o reino, porque sobre a salvação ele já tinha conhecimento, porque naquela época ele vivia lá sobre a lei de Moisés, então ele guardava os mandamentos, as leis de Moisés, então ele já tinha conhecimento sobre isso. Entendeu? Então ele queria saber mais sobre o reino, porque ele queria agora conquistar o reino para poder reinar. Ele estava almejando alguma coisa maior. Entendeu? Então, para reinar existe uma condição. Então eu vou falar aqui sobre isso. Então vamos falar aqui sobre a graça, sobre a salvação que ele está falando aqui, que o discípulo falou aqui, né, que ele perguntou para ele, que ele pergunta lá, sendo assim, quem pode se salvar? Depois comecei a propor a parábola lá que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Então eu vou explicar aqui sobre o reino depois. Primeiro eu vou falar aqui sobre a salvação. Ok, irmãos? Então vamos ler aqui, né? Vou pegar aqui para a gente ler aqui. Ok, irmão? Porque vamos falar sobre a salvação. Porque a salvação, ela é um dom gratuito, irmãos. É um dom gratuito a salvação. Foi o Pai Eterno que nos deu quando mandou seu Filho vir para nos resgatar da morte do pecado. Então, ele veio para nos resgatar da morte do pecado. Então, por isso que a salvação é um dom gratuito. Então, quando o Messias, ou seja, quando o Mashiach foi morto, pendurado no madeiro, então aí nós já recebemos a salvação, ou seja, a graça da salvação já nos foi dada aí pelo dom do Pai Eterno que nos deu. Entendeu? Então a salvação é um dom gratuito. Ok, irmãos? Então vamos continuar aqui. Portanto, meus irmãos, independentemente do seu saldo bancário, ou seja, da sua condição financeira, você pode ser salvo. Entendeu? Então a pessoa é rica lá, tem muito dinheiro e fica pensando, será que eu vou buscar uma denominação aí, seja lá qual for, e vou buscar na Bíblia, será que eu vou ser salvo? Porque lá fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Aí mais embaixo fala se salvar, então ele faz essa confusão aí, reino e salvação. Então, irmão, a salvação é uma coisa, o reino é outra. Então a salvação é um dom gratuito. Então você, independente da sua condição financeira, você pode se salvar sim. E também pode reinar. Porque para reinar já existe uma outra condição. Entendeu, irmãos? Então o rico pode se salvar. Não tem problema não, é só buscar a palavra. E aqui existem as condições, irmãos. Entendeu? Para se salvar, é você aceitar o Messias como seu único e salvador. Entendeu? Ser emergido nas águas, ou seja, ser batizado, né? Porque o termo certo é ser emergido nas águas. Tomar da Santa Ceia. Entendeu? Orar. Jejuar, ler a Bíblia. E fazer as coisas certas, ser justo. Isso aí é ser um evangélico e aí você já tá com a sua salvação garantida. Entendeu, irmãos? Então, a pessoa é rica e fica preocupada nessa situação aí, mas aqui eu estou separando uma coisa da outra, ok, irmãos? Então agora eu vou falar aqui sobre o reino, entendeu? Que para a pessoa adquirir o reino, aí já é diferente, aí já existem outras condições, entendeu? Você tem que ter todas essas condições que eu falei aí, de ser um evangélico, de tudo aí, de batizar, de ser emergido nas águas, dessas coisas, tudo que eu falei aqui, né? Orar, tomar Santa Ceia, jejuar, tem que fazer tudo isso. Só que tem que fazer mais ainda para poder herdar o reino. Entendeu? Porque os próprios, o Messias falou para os apóstolos lá, que aqueles apóstolos lá, eles vão julgar as 12 tribos. E se eles vão julgar, então eles
além de ser rei, lá eles têm uma função de juiz também. Então eles têm que ter muita sabedoria. Eles aprenderam lá com o Messias. Então, aqui, como eu estou explicando sobre reinar, então aqui tem essa condição, tem essas condições. Então, em Mateus, aí, voltando um pouco para trás, aí, em Mateus capítulo 11, no versículo 12, fala assim, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Tá vendo? Então a pessoa tem que se esforçar, existe uma condição aí a mais para poder reinar. Entendeu? Porque existe o reino e a graça. Entendeu? Então existe o evangelho do reino e o evangelho da graça. Entendeu? O reino e sua justiça e o evangelho da graça, da salvação. Entendeu? Então, o reino aí é tomado por esforço. Aquele que se esforça se apodera dele. Está escrito lá em Mateus. Então, para a pessoa rica é mais difícil ele herdar o reino, por quê? Porque lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios, em Coríntios capítulo 6, no versículo 9, lá fala sobre os avarentos, né? Sobre a avareza, aliás, fala sobre a avareza, né? Aí fala lá que os avarentos, os indólatras, os beberrões, os injustos, esses não herdarão o reino. Tem mais outras coisas lá que fala. Só você dar uma lida lá que você vai ver. Então, para herdar o reino, existem essas condições e é bem mais difícil. Não é assim não, viu, irmãos? Então, eu estou explicando aqui essa situação aí, para poder a pessoa entender uma coisa da outra. Porque uma frase lá dentro do texto, irmão, quando a gente está lendo, ela muda o contexto e a pessoa acaba fazendo ali uma confusão espiritual, e isso aí prejudica muita pessoa. Entendeu? As pessoas às vezes falam, então não vou seguir porque está dizendo que isso não pode para mim, dependendo das minhas condições. Então, não tem nada a ver. Você é uma pessoa que tem boa condição financeira, você pode ser salvo, você seguindo certinho, e para reinar também você pode, mas você tem que, para poder reinar, tem essas qualidades aí. Então, para reinar, você tem que desapegar das coisas do mundo, entendeu? Temos que ter as coisas, temos. Agora, nós temos que nos desapegar das coisas. A gente não tem que amar as coisas demais, ter aquele amor pelas coisas do mundo. Não, a gente tem que amar as coisas do eterno, entendeu? Então, para reinar, tem essas condições. Se a pessoa, além de reinar, eles vão julgar, aqueles que vão reinar lá, eles vão julgar o povo deles lá. Então, para julgar, ele tem que ser justo, ele tem que conhecer das leis, as leis celestiais, que é as leis que estão aqui na Bíblia, né? Então tem que conhecer tudo isso, porque eles vão exercer a função de juiz, eles vão julgar o povo. E isso aí é uma situação muito séria, entendeu? Então a pessoa, para poder reinar, ele tem que ter essas qualidades aí, entendeu? Um juiz, para ser um juiz aí no tribunal, ele tem que, as qualidades dele lá, ele tem que ser um juiz justo, ele tem que estudar muito, entendeu? Então ele tem que ser justo para poder o quê? Para ele julgar de forma correta, ou seja, ele tem que ser imparcial também. Isso é uma das qualidades do juiz, entendeu, irmãos? Então eu espero que os irmãos entenderam aí sobre uma coisa da outra, entendeu? Sobre o reino e sobre a salvação, entendeu, irmãos? Então, irmãos, fica na graça e na paz do Messias, o nosso Rei e Salvador, ok?